Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que é mais antigo, que se chama Profecia Celestina. É um filme que, para mim, é um dos meus queridinhos, porque ele explica algumas coisas sobre energia. E esse vai ser o tema que a gente vai tratar hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, eu vou chamar aqui nosso amigo Damião para que ele passe para a gente algumas informações aí importantes sobre o filme. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham em mais uma sessão Pipoca Espiritual. Você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benítez, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. Profecia Celestina, data de lançamento, 21 de abril de 2006, nos Estados Unidos. Diretor Armand Astroniani, 1 hora e 39 minutos de duração. Tem ali uma linha de romance, aventura, um drama. Após ser demitido do emprego, o professor busca novas aventuras e vai parar no Peru, onde um antigo manuscrito fala sobre o que a humanidade precisa para viver bem no futuro. E esse documento é encontrado. Filme, adaptação do livro A Profecia Celestina, de 1993, de James Hadfield, que discute diversas ideias psicológicas e espirituais enraizadas em diversas tradições orientais antigas e na espiritualidade da nova era. O filme mostra os desafios dos extremos das religiões, onde há relutância em aceitar o novo e que o mundo é dominado por energias, Tati. Se a gente pensar bem, tudo é energia, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, eu quero que você que esteja aqui no canal Tatiana Benítez, aqui no YouTube, deixa seu like pra gente, escreve, manda um joinha, né? Manda uma carinha, um coraçãozinho pra gente, porque tudo que vocês escrevem faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, e daí vai entregar esse vídeo também para outras pessoas. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente pela Rede Boa Nova de rádio, então escreve para a gente também nos canais onde vocês estão, né? Deixa o like de vocês e venha conhecer o nosso canal do YouTube também, porque aqui no canal a gente tem programação também todos os dias da semana e a gente espera vocês também no nosso canal para acompanhar a gente. Deixa o like de vocês, deixa os seus comentários e também compartilha com outras pessoas que também podem gostar do nosso conteúdo e que a gente também possa ajudar com uma palavra, com um filme que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então, antes de começar a nossa análise espiritual do filme, vamos passar então a nossa vinhetinha e depois a gente já começa. Pessoal, agora que tá todo mundo, que todo mundo já deu o like aqui, que tá todo mundo ligado com a pipoquinha na mão, vamos lá. Vamos falar de A Profecia Celestina. É um filme de aventura, gente, legal, um filme bem agitado, vai ter perseguição, vai ter muita história aí para contar, mas, na verdade, é uma coisa que é ligada à religião também, né? É uma história ligada à religião, que fala ali de uma profecia. Então, eles querem saber quais são as profecias, né? E dentro dessas revelações, dessas profecias ali, existe uma última que não foi revelada e que eles não conseguem achar. Então, toda a trama gira em torno dessa última que eles querem encontrar. Perdão. E eles entram num movimento de perseguição. E com isso, eles acabam conversando sobre o que eles entendem, sobre o que eles conhecem.
e existe um mocinho novo ali que não entende muito do que está acontecendo, o que são essas profecias, por que essas coisas estão acontecendo com ele. De repente ele caiu ali naquele lugar por acaso, entre aspas, porque a gente sabe que o acaso não existe e que as coisas se conectam, né? E no filme, então, a gente começa a entender por que essas coisas se conectam e por que esse acaso não existe, né? Essa sincronicidade, né, do universo, por que de repente ele foi parar naquele lugar, nesta situação, com estas pessoas. Então, o filme fala sobre esse aspecto, o que é muito interessante se a gente deixar essa aventura toda de lado e começar a pensar na nossa vida e adaptar tudo isso para as coisas que acontecem com a gente, né? Então, vamos começar falando da sincronicidade, depois a gente entra no tema da energia, né? Às vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem com a gente. Por que de repente eu fui parar naquele lugar com aquelas pessoas? Por que aconteceu isso? E de repente, depois desse acontecimento, tudo mudou para nós. Tudo mudou na nossa vida. Ou a gente descobriu pessoas maravilhosas e que de repente se tornaram a nossa nova família. Então, a partir de coisas que acontecem com a gente, que a gente não encontra uma explicação aqui na vida terrena, né, a gente pode entender que existe um planejamento para que isso tenha acontecido, né? Que o acaso não existe. Aconteceu alguma coisa, né? Ou o plano espiritual trabalhou ali para que a gente de repente fosse naquele momento, naquele local, falasse com tal pessoa ou conhecesse tal conteúdo, porque às vezes é por causa de um programa de TV que a gente viu, por causa de um filme, ou alguém falou uma palavra e te deu uma ideia de você ir para tal lugar, ou você leu um livro ou uma matéria em algum lugar e aquilo te dá uma ideia ou te leva a buscar informações sobre tal assunto e daí te leva a outras pessoas, a alguns lugares e a gente fala, nossa, por acaso eu cheguei ali, né? E não é por acaso, né? Esse acaso aí não existiu, aquilo, de alguma forma a gente precisava viver aquilo, ou ter essa ideia, né? Muitas vezes os nossos mentores espirituais se utilizam de outras pessoas, ou de outros meios, né, para levar a resposta que nós precisamos, para levar uma ideia que nós precisamos até nós. E aí a gente tem essa ideia e fala, ah, foi o acaso, né? Por acaso aconteceu, por acaso eu encontrei. E não é isso. O filme mostra muito disso. Um mocinho que caiu ali de paraquedas. Será que a gente cai de paraquedas mesmo em algum lugar, Damião? Olha, nada é por acaso, né, Tati? Nada é por acaso. E falando em sincronicidade, o filme Profecia Celestina fala da fé. E é o que a fé, aquela que está dentro de cada um de nós, nossa crença num bem maior, num Deus que nos guia e nos ampara. Não importa, né, Tati, se é católico, judaísmo, protestante, espírita, todos nós devemos estar conectados no único amor de Deus. Nossa mente tem muito mais poder, né, Tati, do que normalmente usamos. E por que não usamos isso, né, Tati? O acaso, exatamente o que você estava dizendo, o acaso não existe. Tudo, tudo acontece de forma a encaixar-se perfeitamente em nossas vidas. Às vezes até pensamos que está tudo dando errado, mas quando o tempo passa, olhamos para trás e enxergamos que muitas coisas que aquela história não deram muito certo, não teriam acontecido se deu tudo errado, se não tivesse dado. Esse é o sincronismo. E o espiritual
está se comunicando com nós o tempo todo, nas pequenas coisas. O sagrado se manifesta a cada momento. Mas é aquilo, né? Precisamos estar atentos à vida como um todo, à sincronicidade. É uma forma de percebermos cada mensagem ou significado que se revela em cada fato ou acontecimento de nossa vida. Então é aquilo, não existem coincidências no universo. Tudo, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece ao acaso, como muitas vezes pensamos. Às vezes, se as pessoas se atraem por sintonia, essa sintonia acontece porque cada um de nós emite ali uma frequência de onda, pois sabemos que somos todos formados por energia, e essa frequência consiste, entre outras coisas, do magnetismo pessoal. E isso é que determina quem atraímos ou não para a nossa vida, né, Tati? É, exatamente, né. A gente começou falando que, né, falou que esse filme era sobre energia, né, e é um filme que ele fala de energia o tempo inteiro. Dentro desse acaso aí, que ele fala, né, que a gente já acabou de falar que o acaso não existe, dentro dessas coincidências que aconteceram, eles têm uma explicação sobre a energia, né, eles explicam realmente, existe uma cena falando sobre isso, né, sobre que todos nós somos energia. Tudo que existe no universo está vibrando, né, nós, seres humanos, somos energia também. Então, nós atraímos as situações de acordo com as nossas energias. Atraímos as pessoas, atraímos as coisas de acordo com a nossa energia. Então, vamos parar para pensar o que, que nós estamos atraindo nesse momento. Né? O que, que a gente está vibrando neste momento. Então, todos nós somos energia. Existe uma cena que eu gosto muito no filme, onde eles mostram que as plantas têm energia, que nós temos energia, que nós podemos ver essa energia em nós, podemos sentir essa energia em nós. E aí é muito interessante essa parte que fala sobre isso. E daí toda a história vai fazer com que a gente consiga entender que depende de como a gente vibra, depende da energia que a gente vibra, a gente pode ser até imperceptível para outras pessoas e outras energias. Quando a gente vai no centro espírita, vocês já ouviram falar que o passe é energia? Né? Então, quando a gente vai no centro, a gente vai para receber o passe. O que, que é o passe? É receber energia. Quando a gente está no centro, a gente está recebendo energia por meio de uma pessoa que a gente chama de passista, né? Que pode ser médium ou não, tá? Não precisa ser médium para dar um passe. E daí, essa pessoa está passando a energia, essa energia está passando através dela, né? E nem sempre tá a energia, não é ela que está doando a energia para a gente. Existe também um pouco da energia dela, mas o espírito protetor está passando a energia para ela, que é o meio, né? Que é o veículo que está levando ali a energia para a gente. Daí esse passe é a energia que a gente está precisando, a energia que vai acalmar a gente, a energia que vai fazer com que a gente saia do centro mais tranquilo. Então, existe a energia curadora. Então, existe as energias que vão fazer bem para a gente. Quando a gente vai para um lugar que tem muita discussão, as pessoas falam muito palavrão, e existe aquela briga, aquela coisa ruim do ódio, da raiva. Esses lugares também têm energia. E daí, essa energia é como? É uma energia ruim, a gente às vezes sai desse lugar esgotado, parece que
a gente está cansado, porque essa foi a energia que a gente recebeu, que não foi boa. Então, tudo é energia. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque dependendo das coisas que a gente fala, se a gente falar coisas boas, o que, que a gente pode atrair, o que, que a gente tem em volta da gente? Também, a gente está formando um lugar de energias boas. Se a gente fala só coisa ruim, 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 a gente está atraindo coisas ruins, porque a gente está num ambiente com muitas energias ruins. E isso acontece também quando a gente fala de atrair as pessoas para a gente. Por quê? Quando a gente está num ambiente como no centro, né, com um ambiente mais preparado, com energias boas, quais são os tipos de espíritos que também podem estar ao nosso redor? Espíritos bons, né? Espíritos que vão estar mais ou menos ali naquela mesma sintonia. Quando a gente está num ambiente pesado, que as pessoas estão se xingando, brigando e tal, a gente está com espíritos ao nosso redor que estão também com essas energias ruins, baixas, também vibrando nesse mesmo padrão. Então, gente, tudo é energia. Agora, o que, que a gente está vibrando agora? No que eu estou pensando? Como estão as energias ao meu redor? Será que eu tenho perto de mim espíritos bons ou ruins? É isso que a gente também precisa analisar. No filme, ele vai falar de espíritos encarnados, ou seja, a gente também atrai as pessoas encarnadas de acordo com a nossa vibração. Então, às vezes, quando a gente fala, eu já estava mal, chegou fulano também, me deixou mais mal ainda, porque ele também estava mal. Porque a gente atrai as coisas ruins, né? Também atrai essa mesma vibração, porque tudo é energia, todos nós somos energia, né, Damião? Sim, e olha, falar de energia, deixa eu parar e comentar um pouco com você que está aí nos acompanhando. Tudo é energia. A história, a profecia celestina é mundialmente conhecida por sua mensagem sobre espiritualidade, sincronicidade, vibração energética, exaltando o sagrado do diário viver. O filme apresenta propostas de uma transformação interior, de novas descobertas sobre si mesmo e sobre a nossa missão de vida. O filme tem como roteiro a saga em torno de um manuscrito antigo encontrado nas selvas peruanas que contém 9 profecias. As profecias revelam uma nova visão espiritual da vida, um profundo conhecimento interior que tem por objetivo despertar do ser humano. E pela proposta do universo, a energia é dinâmica. E na atualidade, a física quântica atesta essa questão com sua investigação e evidências sobre energia e seus fenômenos. Os antigos orientais já tinham esse conhecimento e faziam práticas para fortalecer a ligação com a fonte de energia criadora. Quanto mais soubermos lidar e valorizar nossa energia, mais contribuiremos para harmonizar e melhorar a nossa realidade. Detalhe, essa sessão Pipoca Espiritual nasceu o dia que eu estava conversando com a Tati, quando eu fiz a entrevista com a Larissa Chaves, aqui, está aí disponível no canal, você pode acompanhar. Ela lançou um livro chamado Fé, e ela conta, um dos capítulos do livro, ela conta no programa, que ela está lá e ouve uma voz ali, ó, o ônibus vai ser assaltado. Ela segura o celular aqui para os ladrões pegarem, e aqui ela entra nessa sintonia de energia com o alto e começa a rezar. Fecha o olho e começa a rezar. Gente, o ladrão pega de trás dela, na frente dela, do lado dela, e ela simplesmente não é vista. E o filme mostra uma cena dessas, é lindo, porque você fala, gente, é possível, e é possível. É muito legal. Depois que eu fiz, você encontra aqui no canal em dois lugares. Aí depois eu recortei esse trechinho do Sensibilidade e fiz uma leitura dinâmica. Em dois lugares você encontra esse depoimento. Porque o quanto é lindo essa possibilidade, né, Tati? Quando temos de nos conectar com o alto, e a Tati faz isso aqui toda semana no canal, com as vibrações de amor ao planeta, o quanto isso é importante. E a Tati vem fazendo essa conexão, né? Para que a gente possa se unir, né, Tati? Com o alto, com o mais alto, né, Tati?
Olha só que interessante, né, que o Damião colocou agora. Quando ele me contou essa história, foi que eu falei para ele, falei: "Você já assistiu Profecia Celestina?". Profecia Celestina fala disso, né, esse filme conta que quando a gente muda a nossa energia, tem as energias que estão muito para cima ou muito para baixo, elas não conseguem se encontrar. Então, por isso, a gente acaba sendo despercebido. Então, quando ele contou essa história da Larissa, eu falei: "Meu, que interessante", porque isso eles explicam no filme como isso acontece, né. Então, é um bom exemplo, é um filme que eu assisto de tempos em tempos, como alguns que eu já falei aqui no começo, quando a gente começou a gravar a sessão Pipoca Espiritual, que tem alguns filmes que eu sempre reassisto, né, e que eu gosto muito. Então esse é um deles, porque ele fala das energias. E, a questão da gente fazer a vibração pelo planeta, é isso, né, a vibração pelo planeta na segunda-feira ela começou por causa da pandemia, por causa de eu não moro no Brasil, eu moro na Europa e quando aconteceu aqui era uma coisa muito, absurda que passavam, né, os carros com corpos, né, na rua e a gente não podia sair de jeito nenhum, a polícia gritando: "Não sai de casa, não sai de casa". E daí eu falei: "Bom, vamos fazer uma vibração", a princípio era só para fazer uma oração para a gente conseguir se unir, né, e pedir pelo planeta, pelas pessoas que estavam sofrendo e tudo mais. E isso continuou, né, eu acho que, na verdade não ia continuar e algumas pessoas falaram: "Continua, tá fazendo bem, me faz bem, eu consigo dormir melhor", coisas assim. E daí eu acabei, continuando e hoje eu acho que isso faz diferença, né, pra muitas pessoas, faz diferença para mim. Eu acho que a gente acaba vibrando positivo, né, vibrando de uma forma muito boa para todos nós. E se chegar a tocar a um coraçãozinho, já me faz bem, né. Esse filme, quando a gente fala da energia, ele fala da intuição, de nós seguirmos a nossa intuição também, fala de nós nos apoiarmos, nos ajudarmos. Ele fala da energia sexual, fala da invasão de energia de uma para outra pessoa. É um filme de aventura que vai falar de fé, porque vai falar dessas profecias e tudo mais, mas ele fala muito do autoconhecimento, né, que tudo isso faz parte de nós nos conhecermos, para que a gente possa, também ajudar o próximo, também, conseguir o que a gente quer, chegar ao nosso objetivo. Então, é um filme que faz a gente pensar em muitos aspectos da nossa vida. Então, quando o Damião falou ali: "Ah, fala de religião", fala sim, né, que tudo é energia e que é um filme que vai trazer para a gente essa proposta, né, do conhecimento interior, que a gente precisa entender que se eu preciso entender que eu sou energia, por que que eu preciso aprender? Porque eu preciso aprender a lidar com esses sentimentos que me geram essas energias. Se eu não estou bem, ou se eu brigo, se eu estou falando muitas coisas negativas, eu sei que eu vou atrair esse tipo de situações para mim. Vocês já perceberam aquele dia que a gente acorda e já deu alguma coisa errada, a gente já começa a xingar e falar: "Meu, que eu não acredito, já acordei com o pé esquerdo, já deu tudo errado", foi logo cedo, você não aconteceu nada, só virou a xícara de café. E daí você já fez todo esse estardalhaço, tudo dá errado naquele dia, né. Por quê? Porque a gente já começa com essa energia e a gente já começa a xingar o mundo inteiro, e daí fica essa energia ali o dia inteiro. Se caiu a xícara de café e a gente olhar e falar: "Ai, tá bom, vai, foi só uma xícara de café, tá tudo certo, eu limpo aqui, né, dou uma limpadinha, tá tudo certo, vou embora assim mesmo, vou atrasar? Vou atrasar, não tem problema, virou a xícara de café, tive que trocar de roupa, mas vou fazer meu melhor". Olha que mudança de energia, né. Então, uma situação, ela pode virar um caos, ou ela pode se transformar num dia ok, num dia
bom quando a gente começa a reverter aquela situação, fala assim, tudo bem, foi só uma xícara de café, agora a gente já começa o dia bem, porque só aconteceu isso e o resto vai ser bom, né? Aí a gente já muda a nossa energia para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, depende da gente a energia que a gente vai ter. Depende de nós, como nós nos sentimos e como que a gente vai reagir a isso. Né? Então, quando a gente fala também de inteligência emocional, é isso. Como é que eu vou lidar com essa situação se acontecer de novo? Né? Tem dia que a gente está mais irritado, tem dia que a gente está mais calmo, mas a gente precisa aprender a fazer aquela autorregulação, né? Que eles falam, a gente tem que saber autorregular os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se tudo que acontece, eu já estou gritando, já estou esbravejando, já estou chorando, já estou não sei o quê, então a nossa energia vem com a emoção. Sabia que a emoção é a primeira coisa? A emoção é a primeira coisa que vem. E daí, dependendo da nossa emoção, é que vem os sentimentos, que vem as energias, que vem as nossas ações. Então, gente, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, para aprender a lidar com os nossos sentimentos. E assim por diante. É um filme que trouxe muitos aprendizados pra gente, né, Damião? Sim, muito. Olha, a gente assistindo, vim com o convite a você assistir o filme que traz aí as ações humanas, os acontecimentos que influenciam a trajetória da humanidade e vice-versa, a conexão que a Tati estava falando com a fonte divina, sabe? Que cessando aí todas as disputas e conflitos entre os seres humanos, a importância de colocar atenção em cada momento e contemplar o que aparece a cada instante em nosso cotidiano. É isso que a Tati estava comentando da xícara de café. Sabe, contemplar tudo isso. Aconteceu, por algum motivo era para que você fosse um pouco mais tarde. Então, beleza, e vamos mais tarde. Elevar a nossa energia por um processo de transformação, repercutindo no coletivo, gerando mudanças em toda a humanidade e no mundo em que vivemos, Tati. É isso, né, gente? A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, entender que tudo é energia, para que a gente consiga viver melhor, né? E assim que a gente consiga aprender a ter mais paciência, né? Isso é difícil, né, gente? A gente sabe. Nossa correria do nosso dia a dia. Mas vivendo e aprendendo, errando também se aprende, né? Então, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E eu convido vocês a também assistir Profecia Celestina. É um filme que vocês vão encontrar até aí no YouTube, né? Porque é um filme já mais antigo, é gostoso de assistir, é uma aventura ali. Né? Pensa que é um filme que vai ser agitado, vai ter tiro, vai ter gente correndo, né? Nem é meu estilo de filme, mas tem tanta mensagem por trás que é um filme legal da gente sentar um pouquinho, analisar e depois falar: poxa, é verdade, hein? Tinha razão, porque valeu a pena mesmo assistir esse filme para aprender, né? Então, como aqui a gente está sempre analisando um filme, um desenho, uma série, manda para a gente sua sugestão. Escreve aqui para a gente nos comentários, escreve para a rádio, escreve para a TV, escreve aqui no canal, manda para a gente o seu recado que a gente vai ver. E lembra que aqui no canal a gente já tem mais de 240 gravações falando de filmes, de séries, de documentários, de desenhos. Então, talvez a gente até tenha falado naquele filme que você pensou agora. E se você não viu a nossa análise espiritual, entra no nosso canal e procura lá, digita o nome do filme que você pensou, porque provavelmente tem ali. E se não tiver, manda para a gente sua sugestão, que a gente pode falar na semana que vem. Toda sexta-feira aqui a gente se encontra para para fazer mais uma análise na sessão Pipoca Espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.